boa tarde. É com muita alegria que viemos falar da educação sob a visão de Leon Denis. A educação é esse tema que não pode ser, não pode deixar de ser discutido, seja qual for o século, seja qual for o ano, seja a dificuldade que nós estivermos passando, ou os momentos de benesse, nós precisamos pensar no que é educação. E Leon Denis, nesse livro, nos traz de educação de uma forma muito clara, de uma forma muito atual, em que nada deve ser acrescentado nem tirado, porque traz a essência da educação. Nós, equivocadamente, quando pensamos de educação, pensamos em escola, em institutos educacionais. Achamos que ali é o local da educação. E é. Ali também é um local da educação. Mas a educação ela não está confinada a nenhum local. A educação ocorre o tempo todo. A educação ocorre a cada momento das nossas vivências e com cada um dos que nós convivemos. Então, todos nós somos educadores e todos nós somos educandos. Nós podemos ensinar e podemos aprender. Na verdade, nós fazemos isso sem ao menos querermos, mas será que é de forma consciente? Então, Leon Denis nos traz, logo no primeiro parágrafo, é através da educação que as gerações se transformam, se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de uma importância capital. Então, é através da educação que a sociedade vai se transformar. Como? Tendo melhores escolas? Sim, tendo melhores escolas. Mas também fazendo com que essas escolas não estejam apenas preparadas a passar um conteúdo, mas que estejam preparadas a formar seres de bem, que são os seres que vão participar da sociedade e fazer essa verdadeira transformação social. E isso ocorre onde? Nesse parágrafo, Leon Denis nos respondeu, desde a mais tenra infância. Então, a nossa educação começa exatamente no momento em que regressamos ao plano terreno, no momento do nosso nascimento. Ali nós já somos educados ou deseducados pelo carinho, pela atenção, pela forma como se colocam diante de nós. É preciso que nós tenhamos muita consciência de que educação não é um ato passivo, de que educar não é apenas dizer para fazer assim, assim. Educar é ser. Eu só aprendo com quem é de tal forma e se mostra de tal forma. E aí eu avalio os atos de tal indivíduo para extrair dali o que eu quero e tirar o que eu não quero. Nós sabemos disso. Não adianta mentir na infância para uma criança que ela sabe. Não adianta dizer, não faz isso. Ela vai dizendo na nossa cara, você faz. Então, educar é ser. Educar não é apenas um ato, uma fala. Educar é exemplificar. E Leon Denis nos traz isso de forma muito clara. Quando nos fala da preocupação com determinados conteúdos, com a maioria dos conteúdos escolares. Sempre que nós falamos sobre educação com alguém, com algum pai, eles dizem, eu quero dar a melhor educação para os meus filhos. A melhor educação é dada exatamente pelos pais, ou pelo que nós denominamos núcleo familiar, e não pela escola. A escola vem suprir um papel deficitário da família quando ela não consegue suprir essa necessidade da educação moral. Porque ali era para ser somente os conteúdos, somente a matemática, somente o português, somente as diversas matérias que nós temos, agregadas a valores humanos. É preciso que o educador, professor, tenha muito claro isso na sua mente. O Leon Denis nos fala
Não basta ensinar a criança os elementos da ciência. Quanto nós já ensinamos sobre ciência? Nós ensinamos sobre Mata Atlântica, nós ensinamos sobre os Pampas, o Pantanal, como são diferentes as florestas do hemisfério norte e sul, mas nós ensinamos o porquê e como eu vou me comportar diante esse ambiente. Nós ensinamos que não pode jogar lixo no chão, mas é só uma fala. Enquanto fica na fala, isso não é projetado para mim. Basta ver o cuidado que nós temos com as nossas florestas que incendiaram. E isso é papel de cada um de nós. Ter educação para que eu pense, eu não vou deixar isso no lixo, porque quando chover pode atrapalhar o meu irmão. Ter educação para dizer, eu não vou deixar uma latinha na floresta, porque com o sol é um foco de incêndio. Ter educação para cobrar também as medidas cabíveis, para que nós consigamos corrigir tantos desastres naturais, não apenas os que nós estamos vendo, mas tantos desastres naturais que vêm se apresentando cada vez com mais frequência. Desastres naturais que não são naturais. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente. E é muito importante isso. Nessa época de pandemia, nós vimos os pais um pouco desesperados porque os filhos iriam perder o ano, estavam perdendo conteúdo, e não há tanta preocupação assim. Vamos pensar o que nós podemos dar de educação para os nossos filhos e que está no conteúdo. Quando nós vemos o pai preocupado porque a criança ainda não está fazendo A de forma bonitinha, ou porque a criança ainda não sabe distinguir uma cor da outra, mas a nossa verdadeira preocupação deve ser o que a criança vai fazer quando souber distinguir as cores. Como ela vai utilizar essa faculdade tão bonita da visão humana? Como a criança vai utilizar o hábito da leitura, o hábito da escrita? O que ela vai fazer com isso? A educação precisa ser direcionada para o bem. E para isso nós não precisamos de escola, nós precisamos dos pais, do núcleo familiar, de quem está envolvido com o que realmente é educação para essa criança. Então não existe essa preocupação de precisa voltar para a escola. A única preocupação é do convívio social. E nós convivemos pouco com as nossas crianças. Nós somos deseducados. Uma coisa que se vê muito em educação é utilizar a educação do pai para que o filho seja bem educado. Porque nós vemos, muitas vezes, um jovem e dizemos, nossa, faltou educação. E quem educa somos nós. Não adianta colocar só a culpa no pai, só a culpa na mãe, em quem está envolvido. A sociedade tem milhares de problemas que nós precisamos resolver e todos nós podemos cooperar de forma ativa para que seja um cidadão de bem. Todos nós podemos cooperar para que uma aula, como diz Leon Denis, um conhecimento de ciências, seja utilizado de uma boa forma. Um conhecimento de química seja utilizado de forma benéfica e não de forma a magoar. Não ter essa pressa de forçarmos uma educação, para não dizer formação superior, mas sim uma formação moral do ser. E nós sempre confundindo que o ser educado é ter diploma. Não, isso é ser instruído. Ser educado é muito mais. Ser educado é trabalho do espírito. Ser educado é trabalho que só se dá com exemplo, só se dá com ação. Não é no quadro negro, que agora é branco. Não é nos livros. Então não se preocupem tanto com as séries que os filhos vão ou não vão perder. Preocupem-se mais
com a educação moral que estamos passando durante esse momento tão difícil para todos nós. Olha que exemplo a dar às nossas crianças. Olha o que essas crianças estão superando e como elas vão sair mais fortificadas para nos exemplificar. Leon Denis continua. É ensinar a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente. É entrar na vida armado não apenas para a luta material, mas sobretudo para a luta moral. E isso a gente pode começar a partir de agora. A estar armado para a luta moral. Porque as dores morais são as piores. São aquelas onde a gente não encontra um medicamento facilmente. Onde nós precisamos do autoconhecimento para fazer algo que melhore a condição de tal indivíduo. É com isso que menos se ocupa. Presta-se atenção em desenvolver as faculdades e os lados brilhantes da criança, não, porém, suas virtudes. Na escola, como na família, negligencia-se muito em esclarecê-la sobre os seus deveres e sobre o seu destino. E negligencia-se. Nós já acreditamos sempre que precisamos cada vez mais de ensinar mais coisas, cada vez mais ter uma educação quantitativa, abrindo mão de uma educação qualitativa que irá nos acompanhar para o restante da vida. E essa educação qualitativa é a educação que vai ser a multiplicadora. Se nós olharmos nosso cenário global atual, é triste. É triste porque nós temos desigualdades sociais, porque nós estamos discutindo por coisas tolas, porque nós não conseguimos conviver. E isso foi a falta de educação moral. É interessante que muitas vezes nós vimos pessoas fazerem isso, que são as pessoas mais bem instruídas. Então aí fica muito claro o que é educação e o que é instrução. E a função da escola é instruir. A função de nós em sociedade e inclusive dentro da escola é educar. Enquanto eu instruo, eu preciso educar. Enquanto eu passo conteúdo que muitas vezes nem vai ser utilizado na vida desse indivíduo, eu preciso educar, eu preciso exemplificar, eu preciso dar o momento em que determinada criança ou adolescente vai utilizar esse valor. Eu não posso me limitar a passar conteúdos e a quantificá-los como nós fazemos com notas, né? Coisas que nos são burocráticas e obrigatórias e que nos levam a perder muita coisa de realmente educação. Na escola, desculpa, repetir aqui, assim desprovida de princípios elevados, ignorando o objetivo da vida, no dia em que entra na vida pública, entrega-se a todas as armadilhas. É o que nós fazemos quando substituímos a instrução pela educação. Nós não preparamos o jovem, a criança, para que não caia no que aqui é chamado armadilhas da vida, mas no que nós sabemos que são os prazeres rápidos que nos trazem danos, que são a fragilidade moral diante de situações difíceis, que são o convívio com o diferente. E isso tudo nós podemos trabalhar muito bem agora que estamos em casa com as nossas crianças. Não, mas eu não tenho filhos, eu não tenho crianças. Mas tem na nossa comunidade, tem no nosso quintal, tem alguma criança que nós conhecemos e que nós podemos exemplificar e auxiliar sem se intrometer na educação que a família lhe fornece. Isso nós podemos ver o quanto um professor formado é útil para passar o conteúdo. Às vezes útil para nortear um pouco dessa educação não formal. E nós, como indivíduos, somos sempre muito úteis quando nos propomos já estar ali no processo educativo do cotidiano.
Mesmo no ensino secundário, continua Leon Denis, aplica-se em atolhar o cérebro dos estudantes com um amontoado indigesto de noções de falas, datas de nomes, o todo em detrimento do ensino moral. Muitas pessoas reclamam disso. Os primeiros são os alunos, nós temos que decorar datas, nós temos que decorar locais, nós temos que decorar nomes de fórmulas. E realmente, muitas vezes, como professora, eu me pego perguntando para quê? Para quê? É bom que saiba, mas já antes disso, é bom que saiba onde vai aplicar isso. O que eu quero saber de determinado país? O que eu quero saber de determinada data onde houve uma ocorrência importante que entrou para a história? Qual a moral que essa história me traz? Qual moral eu posso aplicar numa disciplina voltada às ciências exatas? Porque parece que a moral só está presente nas ciências humanas, nas exatas também. Vamos lembrar de Einstein, que sofreu até o final por ver seus estudos serem utilizados para o mal. E aí nós voltamos à nossa situação atual, sabendo tanto sobre vírus, sabendo tanto sobre contaminação, sabendo tanto sobre doenças. Como nós ainda não conseguimos nos comportar diante de uma situação de tal gravidade? Faltou ensino moral, nós estudamos a parte teórica, até aprendemos a mexer com os vírus, mas faltou um ensino moral. Quer fazer uma aula de matemática em família? Utiliza uma pizza, aprende a dividir, ensina a dividir. Foi uma das grandes partilhas na minha infância, uma das grandes conquistas na minha infância, foi aprender a dividir, dividindo as coisas com os outros. Olha como a família tem esse peso, essa base, esse ancorar da educação. E quando eu digo família, muitas pessoas vão dizer, não, mas mora com a avó, mora sozinho, é criado pela tia. Somos todos família. Somos todos agentes educacionais. Nós temos que nos conscientizar de que, como espíritos imortais, encarnados no planeta Terra, um vai ensinando o outro. Não aguardem os professores, não aguardem a família formal. Aguardem, sim, a chance de aprender e de ensinar. O que Leon Denis nos diz aqui, muito à frente vem nos dizer Paulo Freire. Não basta saber ler que a Eva comeu a uva, mas saber o que eu faço com essas informações. Quando eu aprendo a distinguir a cor de alguém, o que eu faço com essa informação? Quando eu aprendo a escrever, a formar frases, como eu utilizo a minha vocalização para isso? E quando eu aprendo lá na frente sobre matemática, estatística, está nos sendo mostrado o tempo todo. Nós estamos numa época rica. A educação nunca foi tão auxiliada pela televisão. Nós estamos vendo gráficos todos os dias, aprendendo sobre estatísticas. E o que eu faço com estas estatísticas? Eu sou egoísta e vou fazer o gráfico aumentar? Ou eu vou tomar todos os cuidados educacionais, de educação moral, para que esse gráfico baixe? Os professores de matemática sempre fazem os gráficos que sobem. Agora nós precisamos que um gráfico baixe. Olha como podemos trabalhar tantos conteúdos sem necessitar de ir a uma escola nesse momento. É a nossa forma de nos trabalharmos, de trabalhar na nossa encarnação o dom de ser educador. Porque todos somos. Leon Denis nos continua. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem objetivo de ordem universal, não passa de uma moral estéril incapaz de reformar a sociedade. A escola precisa ser revista.
Nós estamos no século XXI, a nossa escola é do século XIX. A nossa escola parou no tempo. Nós entulhamos a cabeça dos nossos jovens com conteúdo, com um objetivo único, entrar numa faculdade, que muitas vezes nem sabemos se quer fazer. E esse jovem sente-se como abandonado porque está cheio de sonhos, quer fazer um mundo melhor, quer modificar algo. E estamos lá nós, dando fórmulas, dizendo que você tem que passar quantificando, através das notas, esse momento que deveria ser apenas de compartilhamento de conhecimento. É muito grave, Leon Denis nos alerta. Pueril também é a educação dada pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança torna-se presa do fanatismo e da superstição, e só adquire ideias falsas sobre a vida presente e a do além. É necessário que tomemos esse cuidado de ao transmitir a educação religiosa, também falar de tolerância, falar de respeito, falar de amor, falar do que é religião. Pouco se fala disso. O que é religião, para que serve? E o outro que não pensa como eu, o que eu faço? Será que sou eu que estou certa? Será que o outro não tem nada a acrescentar no meu desenvolvimento moral? E é necessário que esse acompanhamento, principalmente em instituições religiosas, siga critérios morais muito firmes. Siga critérios morais que nos levem a caminhar para frente e não que faça com que cada vez mais nós estejamos segregados. Nós não consigamos ensinar a ideia do algo diferente um ao outro. Nós ainda condenamos algumas religiões, isso é primitivo. Isso é primitivo. Nós precisamos de aprender a respeitar apenas. Apenas. Para despertar na criança as primeiras aspirações pelo bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso ter ao mesmo tempo perseverança, firmeza, uma ternura da qual só o coração de um pai ou de uma mãe é suscetível. Leon Denis nos fala de um pai ou de uma mãe. A gente soube que ao longo dos séculos a família veio se modificando e muitas vezes o pai ou a mãe não estão presentes. Mas sabemos também que, como espíritos reencarnantes, podemos nos sentir pai e mãe de muitos jovens. Podemos nos sentir irmãos. Quem sabe não fomos. Temos que ter esse amor em cada papel que nós representamos, seja o de professor, seja o de quem está tomando conta, seja o de babá, como Leon Denis fala mais lá na frente, ou seja o de pai e mãe biológicos. Precisamos desenvolver esse amor materno e paterno, mesmo que não sejamos mães de pais biológicos, dos indivíduos a serem educados e a nos educar também. É importante que essa troca esteja sempre associada. Nós não educamos apenas. A cada educar, nós somos educados. A cada aprender, nós aprendemos também. Então, colocar o outro como um sujeito ativo ao invés de passivo na construção da sua educação moral, da sua educação como cidadão. Eu não falo aqui de educação cívica, falo de educação como cidadão. Uma educação crítica, uma educação atuante, uma educação que faz com que a sociedade seja melhor, mais pacífica e mais construtora de um bom futuro. O que é diferente do que nós falamos daquela instrução de como ser um cidadão na escola. É muito diferente. Precisamos, então, de perseverança, porque temos que dar o exemplo, temos que estar firme no que falamos,
Não podemos só falar, precisamos agir. Firmeza, porque muitas vezes o espírito vem deseducado. O espírito vai educar a nossa doçura, vai testar a nossa paciência. É esse espírito, esse é um bom ensinamento para quem trabalha com educação. O que mais te dá trabalho é o que mais precisa de você. Mas aí é necessário firmeza. Firmeza que nunca se associa, nunca, à violência. É firmeza moral. E às vezes a nossa educação não funciona porque moralmente nós não nos consideramos firmes nem para nós mesmos. As nossas bases morais ainda estão frouxas. Então a educação começa pela autoeducação. Ternura. Educação é ternura. Não tem como educar de outra forma. Nós só educamos pelo amor. Educar pelo medo é uma falsa educação. Nós vemos muitas mães dizerem, né? Não me respeita, porque sabe que eu grito, sabe que eu faço tal coisa. E quando você dá as costas de respeito, quando é pelo amor, a criatura não te desrespeita, porque não quer te magoar. Porque sabe que aquilo foi dado com o máximo de carinho possível. Educação nunca ocorre através do medo. Educação ocorre apenas através do amor. Essa tarefa não é tão difícil como se poderia imaginar. Não exige uma ciência profunda. Pequenos e grandes podem preenchê-la se estiverem compenetrados do objetivo e das consequências da educação. É preciso lembrar sempre de uma coisa: esses espíritos vieram até nós para que os ajudemos a vencer seus defeitos e preparemos para os deveres da vida. Esses espíritos vieram até nós para isso. E muitos também vieram até nós para nos ajudar também a superar nossos equívocos e a vencer os nossos obstáculos. Leon Denis dá continuidade. Estudemos desde o berço as tendências trazidas pela criança das existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e sufocar as más. Isso é muito importante, que desde a mais tenra idade nós consigamos detectar as tendências que podem vir a ser prejudiciais. Mas exige atenção. Educação exige tempo, persistência, perseverança, amor. E amor está muito associado a não ver só o bom nas criaturas que nós convivemos, mas a detectar-lhe as más tendências e começar um processo de saná-las de forma sadia. Como é a forma sadia de sanar essas pendências, essas más tendências? É fazer vê-lo que aquilo só traz prejuízos. É falar de vida espiritual, de vida futura, e de vida futura, inclusive, enquanto na Terra. Às vezes nós achamos engraçadinho uma criança que diz ter um gênio forte. Estamos confundindo gênio forte com uma má educação, pela qual a responsabilidade é nossa, pela qual mais tarde esse espírito vai sofrer. E será a culpa nossa, porque nós deixamos o egoísmo crescer na criatura, porque nós não suprimos as necessidades para superar uma má tendência, porque nós não conseguimos associar o carinho à firmeza. E vimos, então, essas criaturas egoístas, essas criaturas que sofrem e que fazem sofrer. Leon Denis continua: não devemos dar-lhes muitas alegrias, para que, habituados desde cedo à desilusão, parece cruel, mas vamos falar sobre isso.
Essas almas jovens compreendam que a vida terrestre é árdua, que não se deve contar senão consigo mesmo, com seu trabalho, única coisa que proporciona independência e dignidade. Quando Leon Denis nos fala que precisamos fazer com que o jovem compreenda que a vida terrestre é árdua, que devemos habituá-los à desilusão, nós temos que lembrar que Leon Denis nos diz que eles precisam estar preparados para que não ocorra a fraqueza diante do obstáculo. Essa é a desilusão. É não deixar com que um jovem não consiga ter a força necessária para superar uma dor, para superar algo que naturalmente virá se opor aos seus desejos, para que saiba também dividir o que são os seus desejos e os seus caprichos das suas necessidades. Então, facilitar muito a vida, como nós muito erroneamente fazemos. Nós dizemos muito que é dar ao meu filho o que eu não tive. E talvez isso o estrague. Talvez isso o torne mais egoísta, o torne mais fraco, sem força de conquista dos valores morais. Então é necessário que haja um estudo sobre a educação. E esse estudo deve começar pela minha educação, não pela educação do outro. Leon Denis, no penúltimo parágrafo, ainda nos diz: a educação, baseada numa concepção exata da vida, mudaria a face do mundo. Com certeza, se nós tivéssemos valorizado mais a educação, nós estaríamos em outro patamar de mundo, em outro nível evolutivo. Mas educação exige trabalho. E nós estamos num momento onde podemos nos educar, onde as condições são muito duras para nós nos sustentarmos, mas são muito viáveis e aptas a uma reeducação moral. Ela não vai ser fácil, mas estamos vendo que ela é necessária, que talvez se tivéssemos feito isso antes, não tivéssemos protelado, não estaríamos passando pelo que passamos hoje. Para isso, precisamos de uma educação baseada, acima de tudo, no amor. Baseada, acima de tudo, no afeto. Baseada, acima de tudo, num pensamento comum de evolução. Suponhamos que cada família, iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos, incutindo-as nos filhos, e ao mesmo tempo que a escola neutra lhes ensinaria os princípios da ciência e suas maravilhas. Todas as chagas morais decorrem da má educação. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo falemos ao seu coração. Ensinemo-lhes já despojadas suas imperfeições. Lembremos que a ciência por excelência consiste em melhorar. Então, como diz Leon Denis, todas as chagas morais decorrem da má educação. Que nós consigamos olhar as nossas e educar-nos para não sofrer tanto, para que possamos passar pela dor sem a necessidade do sofrimento. E como diz Leon Denis, instruamos a juventude, não pelo conteúdo, mas pelo sentimento, pela certeza que o jovem precisa ter de que vai ser acolhido e de que terá forças para passar por todos os obstáculos. Eles estão passando por uma fase muito difícil agora, da qual não podemos botar a culpa em ninguém, a não ser em todos nós, pela nossa falta de educação com o planeta que Jesus e Deus nos ofertaram para cuidar. Os nossos jovens estão passando por uma fase onde precisam de carinho e educação moral, não apenas de instrução.
Quando falamos que está havendo um apagão na educação, não está havendo um apagão não tão danoso na instrução, porque a educação não se faz dentro de uma escola. A educação também é construída dentro da escola, mas a educação ela é permanente, é uma caminhada em todos os locais onde eu me movo, onde eu encontro um espírito encarnado ou desencarnado, em necessidade ou em condições de ser educado ou de me educar. Não minimizemos de forma alguma a função da educação a um espaço de concreto. Eduquemos o espírito. Nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que a educação é algo muito mais amplo do que apenas a matéria que está no nosso caderno no computador. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade, essa firmeza, essa perseverança, esse amor e essa fé nos nossos jovens que estão aí por vir e também passando por uma prova tão difícil. Graças a Deus.